O José Roberto Alves Ferreira, que é chefe da divisão de fiscalização da Prefeitura de Foz, que está aqui com a gente. Tudo bem, Zé? Tudo bom, bom dia. O José foi nosso último entrevistado no dia 31, né, Guilherme? Tivemos problemas aí com internet, com telefones, mas hoje você veio, né? Hoje deu. Preferi. Aqui fica mais fácil. Fica mais fácil. Zé Roberto, como que foi o trabalho de vocês no final do ano? Não teve fiscalização pessoal, física, com relação a fogos de artifício. Como é que funcionou? Então, na verdade, a gente parou desde o dia 22, então não teve fiscalização realmente na rua, não teve plantão, nada. E a gente contou tão somente, né, nessa questão de fogos de artifício, que a população fizesse denúncia. Porque, né, do lado da casa de todo mundo, em algum lugar aí saiu fogos, porque eu ouvi um foguetório total. Né? Então, aquelas pessoas que achou, né, sentiu prejudicado, porque realmente foi um impacto muito grande. Eu tive notícias de parentes meus relatando animais que simplesmente ficou louco dentro de casa, crianças com problemas com situação de autismo, né? Uhum. Teve muitos problemas relatados. Aí nós fizemos o quê? Contamos com a população para fazer as denúncias, né? E houve bastante denúncias, realmente. Mas, infelizmente, essas denúncias não foi possível ser aproveitada, as denúncias. O que faltou, Zé? Que é o seguinte, que não tem condições de uma pessoa simplesmente publica lá no site de denúncia, no portal de denúncia, ó, meu vizinho da casa número tal, na rua tal, soltou fogos no dia tal. Eu lembro que a orientação era fazer um vídeo e incluir o vídeo junto, né? A pessoa teria que se prevenir, claro, né, para não estar se expondo, mas, gente, tem tanta coisa fácil para você fazer um vídeo e tal, e mostrar, pelo menos, um simples foto mostrando a casa de onde que apareceu o fogo está sendo soltado naquele momento, porque uma denúncia só, ela pode ser, né? Eu não tenho como eu punir alguém com a notificação, com auto de infração, só porque o vizinho falou, ó, meu vizinho soltou fogos. Então a gente fez a orientação, que era bom que fizesse um videozinho, que mostrasse pelo menos, para a gente identificar, ó, essa casa aqui, ó, o fogo saindo, é dessa casa. Aí eu ia lá hoje e chamava a pessoa para responsabilidade. Infelizmente nós conseguimos processar ontem à noite ainda, por causa da entrevista hoje, processei 12 denúncias, infelizmente nenhuma foi aproveitável. Nossa. Teve 2 que ainda juntou um vídeo, mas teve um que mostrou o quê? Apenas os estilhaços de fogos no chão, já caído. Um outro fez um vídeo à noite, mas postou o quê? Só uma luz aparecendo lá no meio do escuridão, não aparece uma casa, não aparece uma rua, não aparece nada, quer dizer... Zé Roberto, uma coisa assim que eu estranhei, eu até me surpreendi quando você explicou para a gente como é que ia ser, como é que ia funcionar, né, no fim do ano, porque, de certa forma, eu me coloquei no lugar, assim, da população. Eu estou ali, meu vizinho está soltando fogos. Não vai ter como fazer esse vizinho parar de soltar os fogos enquanto ele tiver material para estourar. Exato. E a quem que eu recorro? Porque assim, vou fazer o vídeo, vou mandar para vocês, ok, ele pode vir a ser multado ou não, mas na hora ali a gente tem que aguentar? Infelizmente não tem outro jeito a ser feito, né? Porque seria até possível se a prefeitura tivesse um batalhão de agentes fiscais e a gente ter planejado, pode até ser no futuro acontecer isso, ter planejado e colocado em uma escala, pelo menos aí umas 20 duplas de fiscais no noturno, o que a gente não tem. E o que é mais problemático nisso é que, como agentes fiscais não têm porte de armas, não tem esse poder, ele precisa, no mínimo, que cada dupla que vai sair a campo para verificar uma situação dessa, precisa de uma patrulha da Guarda Municipal ou da PM para estar junto, para dar o respaldo de segurança. Então fica fica complicado a aplicação dessa lei nesse sentido. Mas é possível, quem sabe no futuro isso possa vir a acontecer, né? Então a gente hoje, infelizmente, temos que contar realmente com a denúncia. Um fiscal, como é que vai sair numa noite de ano novo, todo mundo festando, som, bebedeira e coisa e tal? Como é que o fiscal vai sair por ali abordando numa casa lá e... Sem ter o apoio. Abordando gente na rua, né?
Então seria... e como a cidade é muito grande, né? Por isso que eu falei, teria que ser pelo menos umas 20 duplas de fiscais, por quê? Coloca uns 3, 4 na região do Porto Meira, outros na região do Vila C, região do Morumbi, Três Lagoas. Por isso nós precisaríamos de muita gente. Agora, a gente sabe que a fiscalização é, digamos assim, a ponta do iceberg, né? É o que acontece quando, infelizmente, a situação já está em andamento, né? Muitas vezes. O que pode ser feito na sua avaliação aí com relação, não só a essa lei de fogos, mas outras legislações aqui do município? É trabalhar com informação, com conscientização, previamente ali para que não aconteça a violação? Olha, esse trabalho de divulgação, né, a gente conta muito, eu agradeço muito, a imprensa sempre tem nos dado essa oportunidade de passar o recado para a população, né? Porque eu acho que a gente pode estar conscientizando, através de a gente estar conscientizando o cidadão, para ele saber que o simples ato dele estar querer comemorar, ele está causando um impacto muito grande para pessoas que não tem nada a ver com a situação. Para se ter uma ideia, eu na noite de Ano Novo, eu estava de cama na minha casa, rolando, com uma cólica renal, né? E escutando foguetório para todo lado. No meu bairro foi a mesma coisa com a cidade toda, né? E a cada vez que dava aquele impacto daquelas bombas, gente do céu, meu rim pulava de um lado para o outro, né? Nossa. E infelizmente eu passei por isso. Então, o que nós precisamos realmente é de uma conscientização da população. Porque quando chega uma denúncia na fiscalização, realmente já é a ponta do iceberg, o que vai acontecer lá então? Nós vamos lá e vamos aplicar uma multa naquela pessoa que foi flagrada e que foi identificado, né? Aí vem a choradeira. Mas a fiscalização só quer saber de tirar dinheiro da população. A questão de arrecadar. Né? Só está pensando de arrecadação, mas não é. É porque se tem uma legislação que proíbe uma coisa, e eu acho do direito de desrespeitar aquela lei, eu tenho que ser autossuficiente para assumir as minhas responsabilidades. E a responsabilidade de quem descumpre uma legislação administrativa, a punição é multa. Agora, até com relação à dengue, por exemplo, né? A gente sabe que, felizmente, Foz do Iguaçu está com redução de casos, né, com relação a anos anteriores, mas o problema do mato, né, em muitos locais aqui da cidade continua. Até lá perto da minha casa tem uma placa que foi colocada por um senhor que faz limpeza, e ele coloca assim, né, é mais barato pagar a limpeza do que pagar a multa. Então, com certeza. É por aí o negócio, né? Cada um fazendo sua parte, né? Olha, eu vindo para cá mesmo, pelo meu itinerário, eu já passei por vários terrenos, inclusive que a gente já autuou anos anteriores, e que o mato já está aquela coisa. Eu não sei o que acontece num cidadão ficar pagando multa, o terreno dele, tem terreno que vai a leilão, e isso já aconteceu várias vezes em Foz. Por quê? Porque simplesmente deixa de pagar as dívidas e a coisa vai andando. Gente, pessoas já até me questionaram, mas por que você está multando por mato alto se o mosquito não gera, ele gera na água? Entra em um terreno que o mato está alto e vai verificar o tanto de recipiente que tem escondidos ali, né? E nós não precisamos falar tão somente só da dengue, nesse caso, aquele mato alto ali, aquele vem gerar o quê? O escorpião, que na nossa cidade nós temos, né? A aranha, né? Nós temos ali que pode esconder cobra, né? Principalmente ratos e barata, que é a coisa que mais incomoda nas residências. Aí a pessoa acha que ele sabe que ele tem que fazer a limpeza do imóvel, ele faz, mas tipo assim, meio quando der, eu faço. Tipo assim, ninguém está vendo, deixa assim, a hora que alguém vê, eu vou lá e... E nesse caso aí, o que a gente conta é também apesar de que nesse caso não tem, nós não precisamos que alguém faça a denúncia, mas como a cidade também é grande, né? Nossa cidade virou loteamento praticamente todos, quase 100%. População, eu peço encarecidamente, terreno está dessa forma aí, o dono não está lá. Aí você não precisa ficar meio intimidado de tirar uma foto e mandar. Tira uma foto, entra lá no EOV, faz uma denúncia, posta aquela foto, pode fazer anônimo mesmo, nesse caso pode ser anônimo, vai chegar lá para a gente vai estar fazendo os levantamentos, faço primeiramente a notificação, se ele já foi multado alguma vez, faço multa direto, manda para o cidadão, passado 15 dias, ele não fez o pagamento da multa, ele só faz o pagamento se ele fez a limpeza, ele tem que provar para mim que ele fez essa limpeza,
aí ele pode pagar a multa. Se isso não acontecer, a gente encaminha para a Secretaria de Meio Ambiente, onde tem um departamento exclusivo, né, que é o Departamento de Limpeza Pública. Eles fazem a limpeza e a gente lança a taxa do serviço ainda para o dono do imóvel. É a má educação misturada com falta de bom senso que ninguém merece, viu? Zé, que tipo de reclamação vocês recebem no EOV? Mato alto, lixo, fogos... Perturbação de sossego? Exatamente. Você estava falando com a gente antes que está tendo muito problema. Atenção, pessoal aí que investe em Airbnb, que o Zé tem um recado para dar. Zé, o que vocês estão constatando aí? Então, a gente constatou aí, principalmente nos horários noturnos. Pessoas que vêm de outras regiões da cidade, do Brasil, alugam uma casa aqui, passar um final de semana e tal, e pensam, estou pagando aluguel, ou às vezes até mesmo por desinformação, e aí junta uma galera e vamos fazer festa. Né? Essas denúncias vai estar caindo, principalmente em horário noturno, lá na Guarda Municipal, tá? E o que está acontecendo? Está saindo uma equipe de fiscal, junto com a Guarda Municipal, vão naquela residência. Por se tratar de pessoas de outra localidade, às vezes chega ali e não tem ninguém que tem documento para apresentar, a multa está sendo lavrada diretamente para o dono do imóvel. Nossa. Porque a gente consegue identificar o imóvel, o dono do imóvel. As pessoas que estão ali dentro, quem que vai se apresentar como o responsável? Ninguém sabe quem que está ali. Então, chegando no local, constatando festa, perturbação do sossego, está sendo aplicadas as multas. Então, deixa bem explicadinho para o seu hóspede aí quais são as regras do estabelecimento e não avalie ele logo que ele sai, porque a multa não vai chegar logo que ele sair, né? Você vai dar lá 5 estrelinhas, daqui 5 dias vem uma multa para você, aí vai dar ruim. Eu espero que na hora de fazer o contrato de locação desse imóvel, que ele coloque lá todas essas previsões, dívidas futuras sobre, né, aquele aluguel, ele vai ter que arcar para ele conseguir passar para aquela pessoa, porque... Né? Como eu disse, a gente não está, naquele momento, ele não vai conseguir identificar quem foi, apenas a gente vai estar identificando pedido de documento, com certeza, vai identificar quem está ali, vai identificar CPF e tal. Mas, como se trata de uma perturbação em imóvel aqui no município, a gente lavra diretamente para o proprietário do imóvel. E tem que cuidar também que tem muita chácara que o pessoal aluga para isso, só que as chácaras, foi você que falou para mim que as chácaras hoje em dia já estão tão perto da gente, se você vai, por exemplo, para a região do Hospital da Unimed ali, que antigamente eram chácaras distantes, agora não, está cheio de casa ali, né? É praticamente área urbana também, Zé? Próximo agora de final de ano, mesmo para aquela região, eu fui atender uma reclamação de mau cheiro por causa de criação de porcos. Né? E aí a pessoa, poxa, mas eu moro aqui toda a vida, o meu aqui é chácara. Não, o senhor é chácara. Mas não é o loteamento aqui, o loteamento está a 50 metros dele já, cheio de residência. Né? Falei, então a partir da hora, quando você morava sozinho aqui, você poderia criar porcos que ninguém incomodava, só que hoje já a sua chácara está rodeada de residências, então a lei se aplica por causa do incômodo aos vizinhos. Agora, com relação a lixo aqui na cidade, que é um problema que eu vejo assim, que muitas vezes é colocado placa lá indicando, né? Proibido jogar lixo em entulhos nesse local. E tem gente que vai lá, bem onde tem a placa, e joga ali, né? Com o pensamento de que, se aqui já tem histórico de lixo nesse local, eu não sei onde descartar, então se eu jogar aqui, será recolhido. O que faz com esse tipo de situação? Então... Quando a gente depara com isso, agora nesse último 2025, nos 3 meses final agora, novembro e dezembro, eu consegui lavrar 5 autos de infração para a pessoa descartando lixo. Porque graças a câmeras de monitoramento, uma câmera de um vizinho, ou uma pessoa que ia passar, esse no caso era funcionário da prefeitura, conseguiu filmar e mandou para a gente. Ele abriu um chamado ali no EOV e encaminhou para a gente esses autos. Outra guarda municipal flagrou e um outro eu flagrei. Então a gente conseguiu aplicar a multa a essas pessoas diretamente. O problema é que todo mundo, quando vê um terreno sujo e tal, estão jogando lixo, vai lá e faz uma denúncia, que é válido, claro. Só que para esse caso, quando não se identifica quem jogou o lixo, quem que vai acabar arcando? O dono do imóvel. Ele nem sabe quem foi que jogou. Às vezes nem sabe que está lá o lixo. Só que o mato está no terreno dele. Aí eu vou dizer, eu não posso multar esse coitado, porque o terreno, não foi ele que jogou. É moradores, não sei, né, qualquer pessoa que jogou. Mas e aí vai ficar, quem que vai resolver o problema do terreno?
se o terreno é meu, eu tenho que estar vigilante, né? Chego lá, jogou lixo, infelizmente, o filho é meu, vou ter que se virar, né? Então vou ter que carpir, vou ter que retirar o lixo, vou ter que pagar para limpar. Então, se chega a denúncia para a gente lá, ó, terreno sujo na rua tal, número tal. Chegamos lá, constatamos, simplesmente vai para o proprietário. E até eu vi uma situação interessante, viu, Cris? Embaixo do linhão da Copel, ali na região entre o Lancaster e o IP, né, aquela linha que passa ali atrás, a Copel mesmo colocou uma placa, né, com o telefone para denúncia, né, o telefone da Copel próprio ali, e dizendo para as pessoas, né, fotografe, anote o número da placa e denuncie, porque é uma situação crônica, né, em muitos pontos, né? Então, o ano passado eu constatei, um que eu constatei foi isso, debaixo do linhão da Copel, mas já lá na região do Três Lagoas. Estou ali bem para fazer uma filmagem para mostrar a situação que estava, para poder oficiar a Copel para fazer a limpeza. No momento que eu estou ali, um carro vem de lá para cá, porque ele é transitável, e esse carro veio cheio de pneus e cheio de tudo em cima, encostou lá do outro lado e começou a descarregar. Aí eu simplesmente já saí, já filmando. Na hora errada, no lugar até um risco errado. que eu estava num lugar rodeado de mato. Se esse camarada é um camarada que está armado alguma coisa, né? Poderia, sei lá, ficar feia para mim. E eu fui abordar ele. Falei, filmando já, bonito pro senhor, né? Aí ele olhou assim, aí viu fiscalização, que eu sempre estou identificado, você viu aquela vez lá Aí ele, mas o senhor pode ver que aqui está cheio, né? Todo mundo joga. Eu falei, todo mundo igual o senhor, né? Porque um cidadão de sã consciência não faz uma coisa dessa aqui. Eu já vi uma placa indo lá para a região do Bubas, ali no Porto Meira, escrito assim, não jogue lixo, sujeito à paulada. A paulada, isso aí transitou nas redes sociais. E nesse caso lá, daí o camarada aí pegou as coisas, o que ele fez? Ele simplesmente, deu no pé e fugiu. Mas como eu consegui pegar a placa, né, que ele estava de carro e tal, foi fácil para me identificar aí. Ali no Parque Imperatriz, uma vizinha de esquina colocou uma placa lá no muro dela colocando, caro vizinho, o lixo também passa na frente da sua casa. Eu achei isso tão sutil, né, porque realmente tem locais aí que as pessoas, né, pensam, né, vou jogar por aqui mesmo e fica por isso e, né, infelizmente, acaba prejudicando a comunidade. E para você ter uma ideia, coisa que isso até me irrita, sabe? Você chega num terreno, dá até para entender o camarada que estava fazendo uma construção, aí sobrou lá um pouquinho de cimento, caco de telha e coisa e tal, e ele jogou num terreno baldio. Ele vai pagar para ir lá, levar isso lá no aterro sanitário ou coisa e tal, às vezes. Agora, o camarada jogar lixo doméstico em terrenos baldios. Nossa. Gente, o lixo doméstico você já paga o caminhão que passa na sua casa recolhendo todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana. Era só colocar o caminhão leva. Aí não, faz questão de jogar lá no terreno baldio. Zé, o nosso tempo está estourado aqui. A dica que a gente dá para o pessoal, baixem o aplicativo EOUVE, fotografem, registrem, reclamem. E pode ser que não terá uma resposta assim já de imediata, mas uma hora essa resposta sai. Às vezes a pessoa reclama que demora muito para ser uma resposta, mas para você ver uma simples limpeza de um terreno, o camarada, depois que eu autuo ele tem 15 dias para pagar com 50, com 70 ou 30 dias para pagar com 50%. Se ele fizer isso em até 30 dias, eu tenho que aguardar ele fazer isso para daí limpar. Para daí mandar limpar. Zé Roberto, muito obrigada pela tua participação mais uma vez com a gente e a gente está à disposição. Então, as ordens também, qualquer coisa, né? Eu acho que isso aqui é uma parceria. Eu preciso disso para a gente estar divulgando. Eu não, a prefeitura, né? Para estar divulgando as ações e orientando a pessoal como melhor agir e ser um bom cidadão para fora. Maravilha. E mais bom senso, pessoal, por favor, né? Com certeza. Não deixar chegar no ponto, né, de autuação e multa, tudo, né? Evitar realmente esses problemas. Uma multinha dói muito no bolso. Opa! Né?